Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Uli Talks aqui no Mesa de Debates. E essa semana, para variar, aconteceu muita tragédia, muita coisa para ser comentada. E a gente vai dar uma geral aqui em algumas notícias, né? Antes de trazer um pouquinho à tona de novo o tema da educação aqui, né? Eu acho que uma coisa importante de ser comentada dessa última semana foi a nova âncora fiscal aí, que o governo Lula está tentando aprovar no lugar da, da PEC do teto de gastos, né, da emenda constitucional do teto de gastos. E, na verdade, é uma versão um pouco mais suavizada, né? É uma versão para agradar liberal. Essa medida aí de tentar deixar a educação, saúde, alguma coisinha com um pouquinho mais de recurso, enquanto, na verdade, os juros de dívida pública aí continuam sendo muito bem pagos. E esse é o tipo de prática política, né, que a gente está vendo agora no governo Lula, que infelizmente não é uma surpresa, né, quando a gente vê quem eram os aliados do Lula nas últimas eleições, né, quem foi chamado aí para compor o governo dele. Então é importante a gente ficar de olho em como isso se desenvolve. E outra coisa, além, né, da âncora fiscal, que mostra alguns dos problemas que a gente tem que ficar atentos aí com o governo Lula, diz respeito à questão do ensino médio, do novo ensino médio, a questão da educação no Brasil. A gente teve aí, nessa última semana, a revogação temporária, né, a suspensão do novo ensino médio, que já foi usada para, está sendo aí usada para desmobilizar as pessoas, né, para parecer que o governo Lula está atendendo a demandas populares e talvez até esteja em alguma medida, né, porque teve bastante repercussão negativa, mas ao mesmo tempo esse novo ensino médio aí pode ser rediscutido em vai saber quais bases, né? O Lula está falando aí que não é a ideia não é revogar completamente, né? Primeiro fala uma coisa para a esquerda, depois com o banqueiro fala outra, né? Com o Lehman, com essa galera empresária da educação ele fala outra, então não dá muito bem para saber para onde vai, né? O que dá para saber é que provavelmente o PT não está exatamente muito comprometido com isso. Porém, já é um avanço importante, né, para a luta de todo mundo que tem se mobilizado. Aqui no canal a gente também fez algumas coberturas de ato, também demos outros tipos de apoio para essa luta aí, que não é só de estudantes que vão ter um ensino médio precarizado, né, mas uma questão que afeta não só a comunidade escolar, para além dos estudantes, afeta toda a sociedade, né? Você ter uma pessoa que fez aula de brigadeiro caseiro no lugar de uma pessoa que teve aula de história, né? Aula de geografia, aula de biologia, aula de química. Faz diferença na vida dessa pessoa caso ela vá prestar vestibular para tentar fazer uma faculdade, né? Sendo que nem devia existir vestibular para começo de conversa, né? Mas esse filtro social aí para algumas pessoas poderem fazer faculdade e outras não, ainda existe, né? E eu acho que é importante a gente discutir isso, né? Porque tem países até na América Latina que não tem esse filtro social. Então, né? Seria uma coisa interessante. E é isso, né? No fim, o novo ensino médio vai ficar sujeito a uma consulta popular, né? Quem será que vai poder opinar? O bilionário Lehman, né? Com todos os parlamentares muito bem qualificados dele, muito bem treinados por ele, muito bem financiados por ele, vai ficar para quem? Para o Luciano Huck dar pitaco na educação aí, enquanto dá um intervalo aí do programa em que ele taca pobre para fazer alguma coisa engraçada aí, caricata, né? Como se isso refletisse algum padrão bom de educação também, né? O que exatamente? Quem vai ser ouvido nessa consulta popular, nesses menos de 100 dias aí que temos para rever toda essa tragédia? Quem será que vai ser ouvido dessa vez, né? Porque a gente sabe que nem sempre as pessoas são ouvidas. Um exemplo
de luta que está rolando agora, em que professores não estão sendo ouvidos, né, é a luta dos professores municipais de Recife, né, que a justiça está achando ilegal a greve deles, mas não acha ilegal o governador, né, os governos lá da região pagarem abaixo do piso salarial, ou sei lá, não pagar para enfermagem, para a categoria de enfermagem, né? Então, assim, quem a justiça considera digno de ter apoio dela e quem ela não considera. Quem ela não considera, aparentemente, tem muito a ver com profissionais da educação, né? Profissionais da saúde também, profissionais das áreas mais básicas, né? Para manter a sociedade. E aí, quando você quer atacar esses profissionais, fica fácil você precarizar, né? O ensino aí para que as pessoas tenham de fato um poder cada vez menos crítico de análise da realidade, né? Ainda mais nesse mundo de internet formando pessoas, trazendo conteúdos aí que vai saber a procedência deles, né? Vai saber o quanto vai ajudar as pessoas ou não. Mas uma última notícia antes de entrar de vez no debate da educação, que eu acho que é interessante, né? O Bolsonaro e Trump aí esses dias estão tendo problemas com a justiça, né? Os ícones aí da moral, dos bons costumes e de tudo que há de bom, ícones do cidadão de bem, estão mostrando que, bom, o Trump, não vou nem falar muito do caso dele, né, que é tanta coisa para pegar ele, né, vão pegar ele com uma questão mais moral, que claro, tem os seus problemas legais, inclusive, né, mas o cara incitando a invasão do Capitólio, né, que na verdade não foi nem invasão, ele podendo ter sofrido o impeachment, ter sofrido uma forma de não poder se reeleger naquela época, mas não fizeram isso, né? Quem sabe ele ganha outras eleições e continua ajudando o nazismo a ganhar força nos Estados Unidos, que foi basicamente o que ele fez, né, no mandato dele. Do Bolsonaro, no Brasil, o Bolsonaro também fez uma coisa muito parecida, né? A própria invasão de Brasília no dia 8 de janeiro desse 2023, que não foi uma invasão exatamente, né? Porque assim como no Capitólio, forças do local deixaram que a invasão de fato acontecesse, né? Então, assim, essa galera aí está sendo condenada, está sendo o Trump virou réu, né? Agora o Bolsonaro aí está tendo que depor com relação às joias, né, que há suspeita aí de que talvez ele tenha trocado alguma refinaria de petróleo por essas joias tão absurdamente caras, né? Esses presentes que é um presente de um cidadão muito bem, né? De um monarca absolutista, super aliado dos Estados Unidos, né? Que no caso seria o governo da Arábia Saudita, uma monarquia, né? E receber esse presente é super caro, não querer deixar ele registrado. Por que não querem deixar ele registrado? Por acaso será que vai ter algum que era alguma garantia que caso Bolsonaro não se reelegesse, ele ao invés de vender Jequiti, poderia vender joias de sei lá quantos milhões aí para conseguir sustentar o padrão de vida bem luxuoso dele? Será que tem alguma relação com isso? Se bem que se fosse por aí, né, era só ele vender alguns dos, sei lá quantos, mais de 100 imóveis, né, que a família movimentou aí nesse tempo, e certamente eles conseguiriam passar esse perrengue gigantesco de terem que viver como seres humanos normais, né, depois desse período de tanta regalia que eles não querem abrir mão, né? Então, o paladino aí da moral dos bons costumes, esse grande homem de negócios aí, essa grande família de negócios aí de venda de imóveis, aparentemente querem o quê? Roubar joias presidenciais. Eu acho que na verdade não seria nenhuma surpresa, né? O Bolsonaro tá fazendo isso, né? Surpresa é a gente ter descoberto isso, né? Surpresa do tanto de coisa, de maracutaia que os Bolsonaro devem estar envolvidos, a gente descobriu uma de vez em quando, assim, né? Porque mostra que é tanta coisa que eles não conseguem nem esconder, né? Vai saindo corrupção por todo lado, se deixarem as investigações seguirem, né? Não só corrupção, vai saber o que mais vão achar aí de envolvimento com milícia, de quem sabe envolvimento aí com morte da Marielle, né? Vai saber aonde chegam as investigações se elas forem feitas, em primeiro lugar, né? E eu acho que eu fiz essa introdução falando de alguns temas da semana, né? Também poderia falar de inteligência artificial aí,
e de poderosos que estão com receio dela, mas eu acho que são todos temas que eles dizem respeito muito fortemente a como a gente vai ler o mundo, a como a gente vai interpretar o mundo, né? São temas que, dependendo da nossa visão de mundo, a gente pode nem dar tanta bola, né? E eu acho que esse Unitalks aqui tá para fazer uma defesa importante da educação. Eu acho que, por mais que a gente possa tentar informar pela internet as pessoas, né? Tentar criar conteúdo aqui, quem sabe a gente possa ser muito bem sucedido, tem muito jeito de ensinar as pessoas na sociedade, de ter trocas, né, de conhecimentos, porque todo mundo também está aprendendo em alguma medida, né, mesmo quando ensina. Eu acho que é importante a gente deixar bem claro que esse é o momento de mobilizar com muita força contra a nova reforma do ensino médio. Além disso, eu acho que a gente precisa a gente precisa se atentar um pouquinho em como ensinar as pessoas, formar as pessoas para serem cidadãos, inclui a gente desmentir uma série de mentiras que vêm sendo contadas por extrema-direitas na internet, né? E a gente já comentou aqui no canal sobre essa cultura Red Pill, essa cultura aí de extremamente machista, né? Extremamente violenta, no geral, para além de violenta contra mulheres. A gente tem que comentar qual é o papel desse tipo de conteúdo que muitas vezes é literalmente financiado por nazistas, né, e não qualquer extrema direita, né, especificamente essa extrema direita, a nazifascista. Qual é o papel dele na formação dos jovens e como a escola está lidando com isso? A gente está conseguindo, enquanto sociedade, pensar uma escola que dê conta de ensinar as pessoas que eles estão reproduzindo vários terraplanismos biológicos de ciências humanas, quando eles defendem esse conjunto de ideias que leva com que crianças vão fazer atentados em escolas, em creche, porque fazer atentado no quartel cheio de reacionário aí que está destruindo o futuro da humanidade, senão que as bases dos quartéis, né, as bases de soldados, né, tenham essa intenção, né, mas a gente sabe o que essas instituições fazem na história do Brasil e do mundo, né? Ao invés de ter gente invadindo esses lugares aí para atirar e para matar todo mundo, fica mais fácil você invadir uma creche, né, para assassinar bebês. Você invadiu a escola para assassinar uma professora já idosa, né? Em quantos pontos a gente está falhando como sociedade. E não estou cobrando isso da escola, dos professores. Claro que tem a importância de discutir isso na escola, mas é aquilo, né? O subfinanciamento da educação não está dando nem água, nem o quê? Papel higiênico, nem merenda, nem giz direito, não dá condições de trabalho, não dá acompanhantes terapêuticos, né? Aliás, não é nem acompanhante terapêutico que eu queria falar, embora poderia ter nas escolas também essa função, né? Mas não oferece nem tratamento psicológico, né? E nem tratamento de especialistas para pessoas com deficiência em sala de aula, para ajudar quem tem alguma deficiência, algum transtorno, alguma condição que precise, né, de algum suporte um pouco maior. A gente vive nessa sociedade que não garante nem o básico, né? Mesmo na educação, que é uma das áreas mais básicas que tem, então fica difícil a gente ficar cobrando da escola, né, de professor com salário atrasado, né, de professor que tem que fazer greve com medo de apanhar da polícia e de ter o salário cortado no fim do mês, né? Fica difícil a gente tentar construir uma escola que forme pessoas para não serem assassinas em série de crianças, de adolescentes, de bebês, de mulheres, de negros, né? Nessa sociedade onde as redes sociais facilitam muito com que essas ideias de extrema direita cheguem. Então, nesse Uli Talks aqui, eu acho que é uma defesa da educação e um, um pedido de reflexão, né, para todo mundo pensar e discutir socialmente, levar para frente essas ideias. Como que a gente para esse tipo de atentado terrorista que o Brasil está importando dos Estados Unidos?
Como que a gente consegue lidar com esse tipo de situação catastrófica, né? Eu acho que a gente acaba negligenciando muitas vezes conversas com pessoas mais novas, a gente acaba negligenciando o cuidado coletivo da juventude, né? Para além dos pais, de individualizar, de fazer como o capitalismo, separar núcleos familiares para cada um tomar conta do seu. É claro que não tem que ser um Estado totalitário, George Orwell, sei lá como as pessoas gostariam de definir isso, né? Sejam de direita, sejam de esquerda. A gente não precisa ficar todo mundo tomando conta da vida de todo mundo, né? Inclusive, o capitalismo já faz isso muito bem para a gente, né? Todo mundo aqui é cobaia do capitalismo, né? Vítima dessa espionagem cada vez maior que a gente é sujeito. Mas essa espionagem aí não é feita com nenhum propósito bom, né? Não estou falando de espionar as pessoas, mas como que as crianças chegam em redes sociais que estão demitindo cada vez mais funcionário, que poderia estar sendo usado para combater pedofilia na rede, poderia ser usado para combater crimes de ódio desses que envolvem nazifascismo e terrorismo em potencial, né? Que a gente está vendo nas escolas. Essas grandes empresas bilionárias de rede social estão demitindo muita gente que poderia estar sendo usada para dar um ambiente mais seguro para a sociedade, né, nesses espaços, mas infelizmente é muito fácil o adolescente entrar na internet e encontrar esse tipo de conteúdo. E eu acho que além de não mostrar, né, quem faz esse tipo de coisa, não ficar dando o que eles querem nesse caso, né, esses terroristas nazifascistas, são crianças que foram induzidas a esse comportamento, né, muitas vezes, ou às vezes alguém maior de idade, enfim, aí já é uma outra discussão, né? Mas como que a gente vai conseguir garantir o mínimo de decência moral para as pessoas, né? No mundo em que a gente tem que ficar batalhando para ter merenda na escola, que é o lugar onde muitas vezes é o único lugar onde a criança come, né? E fica aí o apelo à educação. Espero que vocês consigam ver como acolher crianças que estão sofrendo essas lavagens cerebrais, que vamos ser bem sinceros, é isso que é, estão pegando criança para adestrar desde pequena, né? Que é uma coisa que reacionários sempre adoraram fazer, né? Adestrar para as piores coisas desde pequena, não é ensinar valores decentes por um mundo melhor, né? É ensinar que por você ser superior a tal coisa, por você pertencer a algum grupo, por você não sei o quê, você pode simplesmente exterminar a outra pessoa porque ela nasceu com uma cor de pele diferente, porque ela nasceu com uma genitália diferente, porque ela nasceu uma, com alguma coisa que torne essa pessoa mais vítima, né, do que a sociedade prega. E é isso, gente. Eu espero que a gente consiga aí, né, a gente consiga trazer soluções que não envolvam a falsa solução de colocar polícia em sala de aula, de militarizar escolas, de falar o quê? Qual vai ser o próximo passo? Vamos chamar o Paulo Cogos para dar ideias aí para a direita sobre como armar as criancinhas para, em caso de ataque assim, virar um tiroteio na sala de aula, para a criança já tirar a arminha do pai dela para conter o assassino. Vai ser uma brincadeirinha de videogame agora, você ir para a escola tendo que estar o tempo todo atento se alguém vai tirar a arma para você sacar a sua primeiro e fazer aquilo, para o professor estar treinado para exercer não só a profissão de professor, que ele não tem condições de exercer, como também de policial agora. Qual vai ser a solução extremamente pedagógica, né, para fomentar um mundo melhor? Vai ser a solução que a extrema direita aí está pregando, essa extrema direita aí desse último assassino que é monarquista, né? Tem bandeira monarquista, que é esse câncer aí que a gente já falou no Live Talks também, né? O monarquismo é um câncer ideológico, tem que acabar essa desgraça. É... Qual vai ser a próxima, hein? Qual será que vai ser?
Eu acho que a próxima já vai, infelizmente, ser uma coisa extremamente reacionária, né? E se o governo Lula der uma ajuda para a gente, né, e conseguir ajudar a educação, ao invés de ficar na demagogia de campanha do ano passado, a gente, quem sabe, consiga avançar num projeto melhor de sociedade, né? Um projeto em que estudantes possam ter um ambiente de escola em que eles não vão ter crises constantes de medo, achando que pode ter um atentado terrorista aí e depois vão justificar falando em bullying, vão falar em terrorismo sem falar em nazifascismo, né? Porque você nunca vê aí terrorismo de esquerda fazendo esse tipo de coisa, né? Curiosamente, é galera que gosta de monarquia que faz isso, é galera que gosta de nazista que faz isso, é galera que gosta aí da turma do Bolsonaro que faz isso, né? Como esse cara aí, além de monarquista, era fãzinho do Bolsonaro, esse que foi matar bebê de machadinha, né? Quando você vê aí os crimes extremamente violentos que foram cometidos nos últimos tempos aí com motivação política, você não vai ver comunista, anarquista cometendo esse tipo de terrorismo aí. Gente que realmente que todo mundo sabe que entende o negócio, né? Você não vai ver isso. E não é por acaso, né? Então, quando a grande mídia aí fica tentando falar em terrorismo, em atentado, não sei o quê, a gente tem que lembrar que essa mídia aí diz que o MST é terrorista, né? Ficou aí anos tentando colocar o MST como terrorista para criminalizar o movimento social, né? E na hora de chamar de terrorismo nazifascista, né, que é ou de extrema direita, reacionário, né, qualificar o que é o terrorismo, fica mais fácil falar que é só terrorismo ou falar que é culpa do bullying, né? Como se a maioria das vítimas de bullying não fossem crianças LGBTs, né, crianças negras, etc, né? Então, mas essas crianças não são as que saem por aí matando todo mundo, no geral, né? Quem sai matando é criança que está sendo vítima dessas mídias de extrema direita, desses aliados de extrema direita do Bolsonaro, do Trump, da direita tradicional brasileira, que agora finge até que está com Lula, e também se tá, o Lula também é bem de direita, né? Mas eles estavam ainda mais à direita no governo Bolsonaro, ajudaram a eleger Bolsonaro, fingiram de arrependidos depois, e aí? Qual é o projeto de educação que essa galera fomentou? É o escola sem partido, onde não pode discutir coisa desse tipo aí, não pode discutir de fato o que é fascismo, né? Na proposta de escola sem partido, que é muito conveniente, né? Já que eu particularmente chamo de escola com fascismo, né? Esse projeto de lei. E aí, vai ficar criando essa paranoia coletiva de que tem comunismo sendo doutrinado enquanto falta papel higiênico, o professor não consegue convencer o estudante nem a fazer a lição, vai ficar convencendo o estudante a ser comunista? Engraçado, né? Engraçado não, uma tragédia, né? Que se o adolescente for aí na internet, ele consegue facilmente ser acolhido aí em grupos que formam esses terroristas em potencial. Enfim, é bem triste isso aqui que eu tô falando, né, gente? Eu espero que vocês consigam refletir, apesar de não ter sido um Uli Talks com tanto humor quanto os outros, ou seja, já não tem humor quase no Uli Talks, né? Esse aqui teve ainda menos. Mas eu espero aí que a gente consiga lutar de verdade contra o novo ensino médio. Eu espero que a gente consiga de fato, a gente consiga de fato terminar um projeto aí de conscientização decente antes que isso vá ainda mais longe. Não é só questão de não dar popularidade do jeito que eles querem, porque esse fenômeno não vai acabar. Ele diz respeito diretamente ao fortalecimento do nazismo nos últimos anos, inclusive com esses Bolsonaro entupidos de corrupção, que usaram até gabinete do ódio, né? Até estruturas de Estado, do governo, para fomentarem o avanço do nazismo no país. Como efeito colateral ou não, a gente está vendo aí importar dos Estados Unidos o ataque terrorista. E é isso, gente. Espero que a gente consiga ter uma saída minimamente decente para esse problema. Mas é isso, gente. Estamos acabando aqui.
A gente já vai colocar o Pix aqui na tela daqui a pouco, fazer essas coisas, mas queria aí deixar o apelo novamente para que a gente tente se humanizar e pensar a questão das crianças, né, como sociedade, não só como se elas tivessem que ser depositadas na escola. Bom, se você concorda com o canal, gosta das nossas ideias, quer ver uma mídia sensata ganhando popularidade, indo para frente, tendo como se financiar para crescer, para fazer conteúdo melhor, etc., ajude a gente. O nosso Pix está aí na tela, é 38500702800. Esse é um CPF. Outra forma de financiamento que vocês podem ajudar a gente, se vocês quiserem, que pode ser mais fácil, dependendo de como vocês quiserem esquematizar, é o Padrim. A gente criou o Padrim, Padrim, né? .com/podcast mesa de debates, tudo junto, né? Essa é uma outra ferramenta aí para quem quiser financiar uma mídia independente. E não vão financiar essa galera de direita aí que às vezes fala, condena esse ataquezinho, mas quando vai ver tá dando palco aí para extrema direita, tá falando que tem que ter partido nazista legalizado, porque liberdade não sei o quê, né? Muito conveniente esse tipo de liberdade para nazista, né? Sempre foi. E é isso, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, notificações, cliquem, comentem, compartilhem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima. Valeu!